Olá, pessoal, voltando aqui para o segundo bloco do nosso CV Connect Sports, programa 75. Programa 75. E estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva, estamos aqui também com o Charles. O Charles está de verde hoje, cara. Parece. Será que é a camisa É do isso CV aí. Connect? Eu acho difícil. Não, não. Acho difícil. É só para combinar. Ah, só para combinar. Tá certo. Charles que está feliz com o seu Palmeiras. O Thiago Saraiva está feliz com o seu Corinthians. E eu não estou feliz com o São Paulo, não. Que Ou isso? não. Classificou, hein? Ou não? Ah, mas me fez ter uma dívida na farmácia. Tô Faz brincando, tô parte. brincando. Na verdade é o seguinte, pessoal. Quem viu essa rodada da Copa do Brasil, você que é São Paulino, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, corintiano, né? Vocês estão com os seus corações em dia. Vocês não precisam ir no cardiologista nenhum. Torcedor do Bahia, né? Essa galera que passou nos pênaltis, sabe? Porque, cara, é o seguinte, vamos falar a verdade. Quem, per- quem perdeu merecia continuar e quem ganhou merecia ficar, porque jogaram muito mal, velho. Vamos falar a verdade. Corinthians jogou muito mal, São Paulo jogou muito mal, Flamengo jogou muito mal, Palmeiras jogou muito mal. Palmeiras, se não é o pênalti da barriga contra o Fortaleza, não tinha passado também não. Bom, vamos mostrar, vamos compartilhar aqui então, mostrar aqui os Uhum, resultados e aí a gente vai falando um por um. Ah, começa aqui, vai. Vamos começar com os mais lights. É o seguinte, ô uhum. Charles, é o seguinte. Palmeiras jogou mal, hein? Sim, Jogou mal os sim, dois jogos, sim. na verdade. Só O, que o o, pênalti da barriga no primeiro jogo definiu a classificação. Não, mas é falar 100% no sentimento que eu fiquei com esse jogo, que o Palmeiras, depois do resultado do primeiro jogo, ele foi para não jogar o segundo jogo. Ele entrou com a maior parte do time titular. A Abel colocou, mas o time não jogou com nem, não pegou, não teve a intensidade que geralmente tem, é nada, foi lá só para esquentar, passar os 90 minutos e voltar. O Mas segundo tomou, tempo, mas tomou um sufoco do Fortaleza, hein, meu amigo? sim, sim, mas tipo, o Fortaleza, ele foi fazer o gol dele, já era para lá do meio do segundo tempo. Assim, Porque assim, a defesa do Palmeiras é muito boa, né? Mas tomou um uhum. sufoco daqueles, assim. E, E vou e dizer, depois, assim, eu sei assim, que você é palmeirense, que você vai uhum. me criticar, me chiar, a torcida Não, do Palmeiras vai me chiar aqui. E, cara, é o seguinte, Fortaleza jogou melhor que o Palmeiras, só que o Palmeiras deu a sorte de fazer aqueles dois gols no começo lá no Allianz Parque. E aí definiu a parada. Eu mas acho que o Charles vai concordar com o meu comentário aqui, Giovanni. O Palmeiras, quando ele entra nessas competições de mata-mata, ele entra com o regulamento debaixo do braço. Então, ele entrou com a vantagem para esse segundo jogo e ele soube administrar essa vantagem. O problema de Palmeiras e uhum, Flamengo é isso aí, cara. Você tem que matar eles no primeiro jogo. Porque o segundo uhum. jogo eles já jogam. Daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo aqui, mas já jogam dessa forma mesmo que você falou, Saraiva. Mas vai, complementa aí, Charles. Aham. E é assim, que tipo, no intervalo, o Abel foi e tirou, tipo, por exemplo, o Dudu e o Rony, para já ir poupando eles para frente e confiando. E depois que o Fortaleza fez o gol dele, o Fortaleza não conseguiu nenhuma grande oportunidade de fazer o segundo gol. Assim, né? É isso, confiando tudo na defesa, com o regulamento embaixo do braço e foi isso. Juan, Juan Tem uma Agora, coisa Martín inédita Cero. nesse jogo, né, Charles? O Abel foi hum? expulso, né? Foi? Normal. Novidade? Ah lá. Aliás, Novidade. eu ia falar nisso, cara. Eu ia falar nisso. O Palmeiras emitiu uma nota dizendo que o Abel é perseguido de arbitragem. Eu Assim, também acho. Eu também e achava. tem uma questão nessa nota de que
o Palmeiras colocou de que o que o árbitro colocou na súmula não é o que o Abel falou, assim, né? Será? E que se, uai, já teve Mas, casos que aconteceu isso. Já teve então, casos que mas o aconteceu. Charles, aí eu vou discordar de você um pouquinho, porque assim, a gente não tá lá no campo para saber. O, a, Sim. o time fala o que ele quer, entendeu? Às vezes fala para proteger o funcionário, tem isso. Mas assim, eu vi um podcast essa semana, um corte, né, do Gustavo Villani, que é um narrador da Rede Globo e tal. Ele falou lá no canal do Getúlio Vargas que ele conhece gente da arbitragem que diz que o Abel humilha os árbitros. Então, assim, aí eu já fiquei um pouco com o pé atrás com relação a isso, porque eu achava que ele era perseguido. Mas se ele vai e humilha a arbitragem, tipo assim, fala, você é desqualificado para estar nisso e tal, aí eu já tendo a concordar um pouco com a arbitragem. Ah, velho. Assim, na hora que sempre que os árbitros colocam na súmula, é o tipo de, entre aspas, reclamação de que a maior parte dos técnicos brasileiros fazem também. Sim, Hora nenhuma eu vejo súmulas falando desses distratos, falando assim, distrato. em questão, assim, né? Tipo, que ele chega, que ele humilha, que ele falou isso, aquilo, que eles Não, mas colocariam na assim, súmula. mas a pessoa também Uai, não vai você acha lembrar que toda não? hora, palavra por Cê- palavra que o pessoal fala, né? Mas assim, o que eu acho hum, é o seguinte, o Abel e um monte de treinador brasileiro também tem que fazer uma, um tratamento, alguma coisa assim, porque os caras ficam nervosos demais, velho. No caso do Abel, muito mais. uhum. Demais. Qualquer coisa o Sim, Abel acha que é sim, fica. perseguição. Então, assim, eles têm que também ver que o comportamento também é muito hostil, né? E assim, aqui no futebol sul-americano, principalmente. Porque junta um motim de diretoria técnica, junta um motim de jogador em cima do árbitro. O árbitro fica muito em cima. Como é que fala? O árbitro fica muito pressionado também, né? Ah, velho, pra mim, eu fico no pensamento de que o ideal pro Abel seria ele nem estar ir à beira do campo. Assim, seria falar para um assistente, um dos assistentes dele, falar o que ele quer, a instrução que quer passar e ele ir. Ele só ficar Mas, sentado no é- banco. Ué, é- mas que não aí. adianta. Mas ele não Ué, pode aguenta. ser. Para mim, o ideal seria isso. Assim, Pois né? é. Tá certo que uma hora ou outra ele ia levar cartão de todo jeito também, né? Confusão, É. mas o ideal ia ser por aí mesmo. Mas tem uma Chegou galera no que é ponto para perseguida mim mesmo. também, Giovanni, que essa noite quase que você também vai para o departamento médico do São Paulo, né? Eu queria Ó, postergar isso. ouvi falar que o Eu- departamento médico do São Paulo é bem confortável, por isso que tem Ah, muita tudo bem. gente lá, geralmente. Bom, já que vocês querem falar de uma quase tragédia, vamos falar de uma quase tragédia. Gente, é o seguinte: diretoria do São Paulo, eu vou mandar a nota da farmácia. Eu vou mandar a nota da farmácia vocês pagar, porque, cara, vocês estão com 3-0 aberto. O Morumbi, com 50 mil pessoas quase. Toma 3 gols do Sport e quase sai da Copa do Brasil. E além disso, São Paulo, cara, com 2-1 pro Sport, São Paulo estava contente com o resultado. Tava tocando bola para lá para cá, passando tempo e tal. é. Sem Gente, desmerecer aí a equipe do esporte, que não tem sem nada a ver com desmerecer o isso, foi esporte, lá que claro. fez seu resultado, né? Mas o São Paulo fez de tudo para perder essa partida. E perdeu, né? Só não Uhum. perdeu a Não classificação. perdeu a classificação, porque aí a tragédia seria maior, né? Na verdade, é o seguinte, eu tenho falado aqui já, aliás, vou fazer uma justiça, só eu e o Thiago Leifert temos falado isso. O resto, todo mundo estava falando que o São Paulo melhorou com o Dorival, que com o Dorival o São Paulo ficou uma beleza. Então, não.
Gente, o Rafael salva o São Paulo todo jogo. Aqui nesse jogo, por exemplo, o Sport era para ter feito 5, 6. Se não fosse o Rafael, embora o goleiro Rafael tenha falhado no primeiro gol do Sport. Agora, você toma 3 gols de bola cruzada, sendo 2 iguais, rigorosamente iguais, no começo do segundo tempo e no final do segundo tempo, o mesmo jogador vai lá dar uma casquinha no primeiro pau do gol e entra. Peraí. E outra coisa, é o seguinte, a defesa do São Paulo com Beraldo e com Diego Costa não passa confiança. E outra, o melhor zagueiro do São Paulo é o Arboleda estava no banco. Ele entrou no segundo tempo. Então, assim, o São Paulo com o Dorival, ele melhorou pouca coisa. Não melhorou muita coisa, não. E Haja esse, vista o que foram os últimos jogos aí contra Goiás, contra e esse Corinthians. sim, Giovanni. Esse jogo é interessante, né? Porque essa rodada da Copa do Brasil é de 8 jogos, a gente teve 5 jogos definidos nas penalidades, né? Então, Sim. assim, o equilíbrio dos duelos se mostra grande em relação a isso, né? Ah, e outra coisa, é o seguinte, parece que o São Paulo não treinou pênalti também. Apesar de ter convertido 5, mas o São Paulo parece que não treinou. Parece que não treinou, porque o Rafael pulou nos 5, os 5 pênaltis, o Rafael pulou no mesmo canto. Se o Leonardo Juba tivesse percebido isso, o Sport tinha convertido 5, talvez tinha ganhado. Enfim, mas enfim, São Paulo passou. Tomara que esteja com a sorte de campeão, né? Tomara que esteja. Mas É, Copa do Brasil e São Paulo é um negócio que não casa muito, não. Né, Você Charles? tem um adversário muito sim, difícil, né? sim. A gente teve aí o Palmeiras passando, que a gente fala, né? Não pode nunca duvidar dessa força do Palmeiras, e tem o Flamengo aí também, né, Giovanni? O Flamengo é outro que jogou mal, mas. Bom, O Atlético Paranaense também vamos. sempre vai longe. Você está postergando para falar do Corinthians, né? Ah, Mas o Flamengo, eu digo Flamengo, porque o ah, Flamengo venceu o Fluminense, que seria um grande outro adversário, né? Nós tivemos um duelo carioca aí, um Fla-Flu, e o Flamengo elimina um grande da Copa do Brasil. sim, eliminou um grande da Copa, eliminou um clássico estadual, né? E agora Uhum. também tivemos a eliminação do Botafogo, então o Flamengo é o único carioca presente na Copa do Brasil. Só que é o seguinte, o Flamengo jogou de uma maneira totalmente diferente. O Flamengo jogou na reserva, na reserva não, na defesa, na retranca. O Flamengo não Sim, jogou sim. aquele estilo do Flamengo que a gente está habituado a ver, né? Mas Flamengo o Flamengo, o Palmeiras é uns times que a gente não pode, hora nenhuma, desconsiderar, né? Porque pelo elenco que tem, pela história que tem no recente aí no futebol, o Flamengo e o Palmeiras eles jogam com o regulamento debaixo do braço, né? Se Claro. conquistarem uma vitória na primeira partida, como você já colocou aí no começo também, tem que matar esses times na primeira partida. Caso contrário, se eles tiverem uma sobrevida aí, eles vão vir para Sabe o cima que que é o seguinte, Saraiva? e reverter. Com todo respeito, eu sei que o Charles vai rebater, vai ratear e tal. Tenho certeza que vai, porque palmeirense nato, né? Palmeirense nato é assim. Flamengo e Palmeiras têm uma sorte violenta em sorteio. Tem uma sorte violenta em sorteio. A Tirando gente agora vê que o pelo Palmeiras grupo, fez o primeiro o jogo em grupo que casa, você olha pelo grupo que o Flamengo pegou na Libertadores, né? é. Nossa. E o Palmeiras E ainda tá também. difícil. E O ainda tá se Palmeiras, complicando lá. e o Palmeiras também. O Palmeiras também. Só que é o Que seguinte, isso, mas na normalmente Liber... Palmeiras e Flamengo decidem em casa os sorteios, todos. Agora foi diferente porque o Palmeiras decidiu lá em Fortaleza, né? Mas Não, mas... normalmente decide em casa. Uhum. Não, aham. E o Que Flamengo até... também, a mesma coisa. O Flamengo mais ainda que o Palmeiras. Uhum. Eu acho. Sim, tipo, falando em questão de, por exemplo, Libertadores é aquilo, né? Vai ter só um, geralmente tem só um grupo bem mais difícil, que seja mais difícil, o resto dos grupos
principalmente para times como Palmeiras e Flamengo, que já tem um time bem estabelecido, já um time mais solidificado, para um grupo ser difícil para eles, o grupo tem que ser muito difícil, assim, geralmente, né? Mas E, isso aí parte também do momento do e futebol sul-americano fora Brasil e uhum, Argentina. sim. Porque E- lá atrás, É por porque exemplo, no começo dos anos 90, anos 2000, todos os grupos eram fortes. Todos os grupos. sim. Agora, cara, tem uma. ultimamente essa questão econômica pesou muito aí na América do Sul, né, Giovanni? Você vê um futebol brasileiro hoje, bem mais estruturado do que os demais. Aí o futebol argentino correndo aí meio próximo aí do futebol brasileiro, e tirando esses dois países, algum time ou outro dos demais países consegue equilibrar. A gente tem aí, por exemplo, o Independente Del Valle hoje, que consegue equilibrar essas equipes, mas assim, são bem poucas essas equipes. E como você colocou bem, a gente tinha esse equilíbrio econômico mais forte, uma América do Sul mais forte, né? Lá no começo dos anos 2000, por exemplo, então a gente tinha um maior equilíbrio entre os grupos, né? Tínhamos equipes paraguaias aí forte, alguma outra equipe boliviana também, as equipes uruguaias, né? Por O falar, Penharol também muito por forte. falar em equipe paraguaia, ô Saraiva, é o seguinte: a gente estava falando de público no programa da Libertadores passado. Vamos lá. Essa semana na Copa do Brasil, nós tivemos todos os públicos acima de 40 mil pessoas aqui. Uhum. Cerro Porteño e Palmeiras, alguém sabe o público de lá? Ninguém sabe por quê? Não foi divulgado. Se não foi divulgado, deu 2.000 pessoas, velho, por aí. Um jogo Ah, de mas, Giovanni, Libertadores. fora o ó, Flamengo também, que passou bem aí pelo Fluminense, né? Derrotando o Fluminense, eliminando um grande, É, né? Que é o Fluminense aí, que era um dos favoritos a faturar algum título de expressão nesse ano. E cara, o Flamengo passa aí se classificando. A gente tem o Atlético Paranaense também, né? Que venceu aí um não, adversário também, que só. para este momento no futebol também tá. Não, mas antes de falar do Atlético e do Botafogo, é o seguinte, só falar uma coisa. Fluminense tá com o time velho, não tem reposição, e quando sofre com a lesão, amigo, Marcelo estava lesionado, a ala esquerda toda do Fluminense estava toda lesionada. E o Flamengo foi por ali, caminho. O caminho foi uhum, por ali. E o Flamengo jogou na defesa, algo que a gente não estava acostumado a ver. Jogou no contragolpe contra o Fluminense. E foi feliz, né? Apesar dos dois gols aqui, poderia ter feito mais. Teve um lance que tava Gabigol, Cebolinha e o Fábio, e o Cebolinha e o Gabigol conseguiram errar o gol. Umas sim. 4 vezes, inclusive. Mas enfim, o Flamengo passou de fase. Vamos para Botafogo e Atlético Paranaense, Saraiva. Saraiva está Sim. postergando para falar do Corinthians. Está postergando. Postergando. Muito É bem. Outro que jogou bem saiu o Botafogo. volta E do outro que Tiquinho jogou mal. Soares aí para o time. Volta do Tiquinho Soares aí para o time do Botafogo, né, Giovanni? Jogou o Botafogo mais uma vez. A gente esses dias recebeu algumas críticas aí, fala que a gente não fala bem do Botafogo e do Flamengo. A gente fala, o Botafogo e o Flamengo tá jogando bem. Só que o Botafogo, a gente tinha essa expectativa talvez de não se manter naquela força toda no campeonato inteiro, porque é um campeonato longo, né? E o Botafogo foi melhor do que o Atlético Paranaense na partida de ontem, venceu a partida de ontem, mas aí na somatória dos resultados acabou sendo eliminado pela equipe do Paraná, né? Pois é, não, somatório de resultado não. Bobeira do Botafogo mesmo. Botafogo lá em Curitiba saiu Uhum, ganhando de 2-0. sim, Tomou a virada de 3 a Foi 2 nos pênaltis, né, na verdade. Não falei, É. desculpa, eu falei pela somatória. Na somatória levou aos pênaltis, né? E Não, sim, acabou sendo mas eliminada nos pênaltis. ó, mas eu tô aqui fazendo uma outra análise aqui, que é o seguinte: você não toma uma virada numa partida de mata-mata, ainda mais saindo ganhando de 2-0, toma uma virada no último lance do jogo. Foi 3-2 lá em Curitiba. E aí o Botafogo fez 1-0. E aí, cara, você vai jogar com o Atlético Paranaense de Filipão e Paulo Turra. Aí eu fico sim. pensando o Se você seguinte.
você for parar para pensar, apesar do Botafogo, o Botafogo podia ter feito um segundo, porque estava jogando em casa, né, um mando de campo, mas na verdade o Botafogo perdeu a classificação no primeiro jogo, né? Porque Aham. ganhando Perdeu. um placar de 2-0, você Sim. permitir a virada de um time num confronto mata-mata, é... Não. E o que eu acho interessante é o seguinte, é as pessoas acreditarem que o Atlético Paranaense, de Filipão e Paulo Turra, ia jogar abertamente. Nós temos aqui o Charles que sabe como é que é a gestão Filipão, né? Sim, sim. A gestão Filipão, evidente que o Atlético Paranaense não iria jogar para frente, ia jogar para isso aqui. Ia jogar para isso aqui. Ou jogou 1 a pelo 0, 0 a empate, na 0, verdade, né? jogou pelo empate e aí foi para os pênaltis e o goleirão Bento resolveu a situação, né? O Atlético Paranaense não foi uma vez no ataque. Foi nem uma vez E no ataque. tem que destacar muito bem aí, o Giovanni, o Tiquinho Soares, né? Tá uma boa temporada dele, né? Sim, boa temporada, desde o ano passado, inclusive. Aliás, Uhum. Tiquinho Soares, você tirou o São Paulo da Libertadores, tá? Vou te falar, vou te falar, porque 1 a 0 Botafogo lá no Morumbi, gol do Tiquinho Soares, 43 do segundo tempo. Tá vendo? Ele é um grande cara, né? O grande cara do Botafogo, Tiquinho Soares, mas também o time joga bem também. Só que aqui, o que foi tirado de contexto naquele comentário que você falou lá é o seguinte: é que o Botafogo, de 8 jogos que jogou no Campeonato Brasileiro, 6 ele jogou no Rio. E aí eles falam, eles falaram o seguinte, que eu falei que não tinha enfrentado time forte. Tudo bem, enfrentou o Corinthians, enfrentou o São Paulo, mas o problema é o momento. O momento do Corinthians era bom? Não era. O momento do São Paulo era bom? Não era. Era fase terminal do Rogério no elenco do São Paulo. O momento do Flamengo era bom? Não era. São Paulo estava chegando. O O Corinthians momento do ficou oito Fluminense jogos era sem bom? vencer. Não. Oi? Hum. O Corinthians ficou 8 jogos sem vencer. Inclusive um deles contra o Botafogo. Sim. Então, assim, a questão não era a marca do time, mas era o momento do adversário. Além disso, o Botafogo colocou uma grama sintética. Nenhum desses times aí joga em grama sintética. E outra, quando eu falo assim que depois da parada para a Copa é que vem o teste a Vera pro Botafogo, é que o Botafogo vai só no Allianz Parque jogar com o Palmeiras. Aí que é o teste. Uhum. Vai lá no Palmeiras, depois vai no Morumbi, vai na Arena Corinthians. O segundo turno do Botafogo é muito mais duro que o primeiro. É isso, a gente fez uma análise só da rodada. Mas mais nada desabou no Botafogo, a campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro. Então, Inclusive, Giovanni, já que nós falamos na sequência de derrotas do Corinthians, vamos falar agora da sequência de vitórias do Corinthians. vamos lá, então. Corinthians 2, Atlético Mineiro 0. Eduardo Cudê, você está de brincadeira colocar o Hulk no banco. Colocar o Hulk no Nossa, banco velho, é isso aí. e, Eu acho, e, assim, e temos que poupar elogiar metade do muito Atlético Mineiro. tem que elogiar aí o jogador, né, o Matheus Bidu, né, que fez um gol e acabou dando o passe para o segundo gol, aí o gol do Roger Guedes. Roger Guedes quase não faz gol no Corinthians, né? Toda Só partida fez dessa 18 turma de aí. 36. E outra coisa também, Renato Augusto, né, deu passe aí para o primeiro gol também, voltou muito bem aí da lesão, né? O Corinthians com o Renato Augusto é uma coisa completamente diferente. Mas o Corinthians também tem um time envelhecido, né? Precisa buscar outras alternativas. Mas o Corinthians saiu vencedor nessa partida muito mais pelo que o Atlético Mineiro fez do que pelo próprio Corinthians. O Atlético Mineiro, na verdade, seja dita, subestimou a equipe do Corinthians. Sim. E vou dizer Uhum. uma coisa: o Corinthians jogou em casa e jogou reativo também, igual o Flamengo. Jogou esperando o Atlético. Só que o Atlético Mineiro, é, nosso grande Cudê tira 5 caras do jogo. Só isso. Tirou o Ah, Hulk, velho. fez 4 alterações acho que no intervalo. Então, Você colocou os titulares contra o Palmeiras na é, rodada do Brasileiro, buscou o empate com o Palmeiras, aí você vem para a competição de mata-mata para poupar os seus jogadores, pensando num clássico contra o Cruzeiro domingo em Uberlândia.
No sábado, amanhã. sabe? Pô, sábado em Uberlândia aqui. Sábado, 6h30. Mesmo horário do Corinthians e América lá em Belo Horizonte. Pois é, mas assim, mas o Corinthians acaba que merece por conta disso, né? Mas o Corinthians não fez nada no Mineirão e, assim, no primeiro tempo, antes do gol, também não estava fazendo nada. Acontece que o Corinthians, essa memória dele, a gente está falando aí do caso que ele perdeu lá para o Botafogo, o Corinthians teve essa recuperação bem recente, né? Começa com um empate ali na Libertadores contra o Argentino Júnior, depois vem de uma vitória contra o Fluminense e agora uma vitória contra o Atlético Mineiro. Então, assim, tá longe de ser aquilo que o torcedor corintiano espera, mas pelo menos já tem somado pontos e, querendo ou não, uma classificação na Copa do Brasil vai gerar alguns milhões a mais aí, né? Mas agora é o seguinte, 4,5 milhões, se eu não me engano. Eu sei que é Faz mais de toda a 4 diferença. milhões. Faz. Mas o Atlético fazia bastante também, que o Atlético está devendo 1 bilhão só no estádio. Então, assim, o Eduardo Cudê, a torcida estava começando a gostar de você, cara. Agora você faz um negócio desse aí e volta tudo de novo. Agora eu vou Giovanni, falar o então esse seguinte. aí foi o clássico dos devedores, né? Agora eu vou falar o seguinte, dona CBF, eu quero enfrentar o Corinthians na próxima fase. São Paulo e Hum. Corinthians. Porque a quarta de final para o São Paulo sempre é bomba. Nos 2 últimos anos foi Palmeiras e Flamengo. Então, vamos pegar É o isso, Corinthians hein? agora, vamos diversificar isso aí. Eu O quero ganhar na sorteio Arena Condá. promete. Pois é, sorteio que a dona CBF ainda não tem data para fazer, mas já Terça-feira. sabe. Terça-feira? Então É, decidiu. Terça-feira agora, né? Então, isso. e dia 5 de julho, próximo jogo. Mas vamos passar para frente, que tem mais jogo para a gente comentar. A gente falou do Atlético Mineiro, vamos falar do Cruzeiro, que jogou bem também, mas infelizmente tomou um contra-ataque do Grêmio lá e tomou um gol. O primeiro jogo tinha ficado empatado, né? 1-1. Uhum. O Cruzeiro jogou Sim, melhor, sim. né? Foi mandante desse segundo jogo, jogou melhor, O mas aí Cruzeiro o jogou melhor a série inteira. Luiz Soares acabou achando o Matias ali, né? E dando um Uhum. passe, uma assistência para gol a favor do Grêmio. O Luiz Soares é aquela situação, né? Não tem sido também aquele jogador monstro que a gente conhece, mas tem feito alguns lances decisivos, né? Em momentos importantes, porque, como a gente diz, essa classificação aí acaba gerando alguns milhões a mais na conta das equipes classificadas, né? Exatamente. Eu espero que o Luiz Soares não faça nada no próximo domingo. E temos a questão, né? O É Cruzeiro que isso, vem né? nessa fase de reestruturação, né, Giovanni? Desse projeto e processo de SAF, o Cruzeiro tem feito uma boa temporada, né? Jogou melhor Sim, do que o Grêmio, merecia até ter passado aí pelo Grêmio, mas infelizmente, como a gente colocou lá no começo, algumas equipes que jogaram melhores as suas partidas acabaram eliminadas. falta o Cruzeiro, sabe o quê? Falta o Cruzeiro, o seu acionista majoritário, jogar. Falta Sim. Ronaldo Fenômeno. Falta alguém ali para chutar no gol, entendeu? Falta Ó, alguém ali com qualidade. Porque o Cruzeiro faz tudo certo, cara. O problema é que ele peca lá na frente. Ele não é consegue ter isso aí. o drible, Ah, uhum, a definição da jogada. Você pode ver que no sábado contra o Flamengo, o Cruzeiro acerta um chute no gol e depois não vai mais. Joga melhor que o uhum, Flamengo, conseguiu retrair o Flamengo, mas não entra dentro da área. Não entra dentro da área. Aí, cara, o Grêmio vai lá, aproveita a defesa exposta, vai lá, faz um gol e joga. Passa de fase. uhum. É isso. Agora, vamos só fechar aqui, ó. O Ah, último mas, jogo. aliás, só falar um pouquinho do Cruzeiro, só você falando aí dessa questão do atacante, é lembrar que o maior investimento deles para essa temporada aqui foi o Wesley, ex-atacante do Wesley Palmeiras, Gasolina. nossa, que foi uma bênção pro Palmeiras essa negociação. O Gilberto, né, Assim, também. O Cruzeiro contratou o Gilberto também. Gilberto passou por 360 times. uhum, assim, né, que é aquela questão assim que foi.
que assim, que o Cruzeiro não conseguiu fazer igual o Botafogo, que teve um achado com o Tiquinho, né? O Tiquinho ele tava disponível, né? Ele ia voltar para o Tava na Brasil. China, né? Isso, ele estava na China, ia voltar para o Brasil, e aí ele não precisava comprar os direitos dele, nada, coisa só com o jogador. O Botafogo conseguiu, o Cruzeiro não teve essa chance esse ano, né? Não abriu, né, um jogador para essa chance. Exatamente. E o nosso Ronaldo tá com a cabeça na Espanha, né, nesse momento, porque a última rodada agora pode definir o rebaixamento do Real Valladolid, do ex-técnico do Cruzeiro, Paulo Pesolano. Nossa, Então, é, o Ronaldo tá com a cabeça mais nossa, centrada hein? lá do que aqui agora. O Valladolid também, hein? Ele sobe e É. desce, sobe e desce. Time Gangorra, time Gangorra. Sim. Bom, passando para frente aqui, falando do outro time de Minas, que esse sim passou, né? Mas passou com uma sorte violenta. Meu caro Saraiva, é o seguinte: o Inter fez 2 pênaltis nos minutos finais lá contra o América lá em Belo Horizonte, né? E agora toma também nos acréscimos, praticamente, não, quase nos acréscimos, né? E aí vai para disputa de pênalti, o Maurício vai lá, escorrega, toca 2 vezes na bola e erra o pênalti. É isso que a gente pode dizer como uma sorte, né? A gente teve aí Sorte o Atlético coelhana, Cruzeiro eliminado. entre aspas. Olha, a gente teve o Cruzeiro e o América, desculpa, o Cruzeiro e o Atlético eliminado e o América como agora o último e o único representante mineiro na competição, né? O Inter deu aquela facilitada lá no jogo em Minas, acabou o América vencendo, como você bem colocou, com 2 gols aí de pênaltis. E agora no jogo de volta, o Inter abriu uma grande vantagem, né? Já estava praticamente aí já pensando na próximo adversário da próxima fase. O América, que não tem nada a ver com isso, achou um golzinho ali quase da metade para frente do O segundo Inter tempo. conseguiu virar o placar, né? Tal, fez Conseguiu, 3 a conseguiu 0 reverter. e Já tomou um estavam golzinho. pensando na classificação e quem seria o Não. possível adversário na próxima fase. O América, que não tem nada a ver com isso, acabou ali na metade do segundo tempo para frente, encontrando um golzinho e complicou a vida do Inter aí. E nas penalidades, quem diria, né? Um jogador escorregar, tocar 2 vezes na bola e o pênalti ser perdido, né? Sarai, você é um cara que acredita muito em superstição? Um pouquinho. Então eu vou te falar um negócio. 2020, a última vez foi 2020, tivemos América e Inter. O América eliminou o Inter nessa mesma fase. Passou, teve o sorteio, enfrentou o seu Corinthians na outra fase. Eliminou. Eliminou o Corinthians também. Passou, teve o sorteio para a semifinal, pegou o Palmeiras do Charles Uhum, e perdeu. O Palmeiras do Charles foi a final. E o Palmeiras do Charles foi a final com o Grêmio e ganhou. sim. Ou seja, eu quero que a história não se repita dessa vez. Todos os times que você mencionou ainda continuam, né? Exatamente. Tudo indica que pode pegar América e Corinthians próxima fase. Pode acontecer de ter uma repetição, né? O Eu difícil é espero o que Grêmio não. chegar na final. O difícil é o Grêmio chegar na final no estado atual, hein? Sim, sim. Isso aí, Mata-mata, mas tudo o restante. acontece. Não era difícil o Sport ganhar de São Paulo no Morumbi? Nunca tinha ganhado, ganhou Sim, sim. e quase eliminou o São Paulo. Bom, para finalizar aqui, o último confronto, que foi um jogo legal, inclusive, que foi Bahia e Santos. Cadê o Bahia e Santos aí? Foi 1-1, cara, e foi daquele jeito. Daquele jeito. Zero, o primeiro tempo foi 0-0, a gente imaginava ia ser igual na Vila, né? Mas não, o segundo tempo foi 1-1, com o Santos empatando aos 95, o Santos jogando melhor que o Bahia, e o Santos teve a chance de matar nos pênaltis e não conseguiu. O goleiro do Bahia pegou 2. A gente elogiou muito aí, né? A gente conversou já quando a gente estava falando do Campeonato Brasileiro aí no último vídeo, os times que fizeram aproveitar bem, né? A questão da SAF, que foi o Botafogo, que está usando muito bem disso, e o Cruzeiro,
que também está surpreendendo lá na frente do Campeonato Brasileiro. E o Bahia e o Vasco, que não souberam aproveitar tão bem ainda, né? Ainda essa questão. Nós temos aí a questão que pode vir, né? Virar mais dinheiro por parte dessas empresas investidoras. A gente conta com isso aí nas janelas que vamos ter, mas o Bahia acabou superando o Santos, né? O Santos que começou muito mal, a gente criticou bastante lá no Campeonato Paulista, mas o Santos nesse momento vive uma coisa completamente oposta daquela situação, né? Depois que recrutou um pouco aí dos meninos da Vila, o Santos melhorou muito e tem tido alguns resultados bem favoráveis no Campeonato Brasileiro. É, deu uma sobrevida lá na Sul-Americana, né? Apesar da situação que já está complicada lá, mas jogou bem essa partida aí na Copa do Brasil, mas infelizmente aí para a equipe santista, o Bahia acabou contando com um pouco também de sorte, né? Mais um daqueles casos que a gente falou que a equipe que foi superior acabou não passando, né? O Santos foi melhor do que o Ah, Bahia, mas acabou não se classificando. cara, Bahia, eu acho que na próxima fase vai ficar. E vou fazer um comentário Hum, rápido aqui. Bahia vai ficar e o Santos. O Santos vai ficar só com o Campeonato Brasileiro, não vai ficar com a sim. Sul-Americana, não. Mas jogou bem o Santos, jogou bem o Santos. Bom, vamos finalizando aqui o nosso segundo bloco, finalizando aqui o nosso programa 75. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Aliás, vamos mostrar aqui, né, rapidinho. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Se inscrever no canal, no nosso YouTube, também no nosso Spotify. Tá aí, youtube.com/arroba CVConnect8833 e CV Connect Podcast Inteligente lá no Spotify, tá certo? Então é isso, muito obrigado, meu amigo Charles. Muito obrigado, Thiago Saraiva. É isso, voltamos semana que vem, programa 76, para comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Será que o Botafogo vai perder dessa vez? Pode ser, não sei. Mas, enfim, será que o Mas São Paulo vai não ganhar? perde a liderança ainda também, né? Mas também não perde a liderança, tá certo. Então é isso. Será que o Palmeiras vai ganhar? Ah, eu acho que vai. É, O adversário é bem acessível. Mas enfim, é isso. Semana que vem a gente comenta, tá certo? Até mais, obrigado e tem. escreva.